Uma pessoa estranha. Uma pessoa sem paternidade. Amém? Mas eu posso dizer algo para você. Você pode ficar órfão na terra, mas você jamais ficará órfão no céu. Amém? Porque Deus tem uma identidade nova para a sua vida. Você crê nisso? Deus tem uma identidade. Diga para o seu irmão, Deus tem uma identidade nova para você. Amém? Livro de João 8, 42. Me acharei quando me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Aleluia. Age-me e muda o meu viver. Abra nossos olhos nessa noite, Senhor. Sou teu templo, Oh, Espírito Santo. sou teu altar. Espírito Santo está aqui, Ele quer mudar a sua vida. Ele tem uma identidade nova para você. Teu fogo. Não sei como você tem se sentido nesses dias, mas Deus quer fazer algo poderoso. Muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício que eu quero e o nosso louvor. Deus quer te curar nessa noite. Com lágrimas vazias, Espírito Santo vai começar a depositar algo dentro de você nessa noite. e o nosso amor. Aquilo que estava faltando dentro de você, Deus ele vai começar a gerar em você. Eu não sei o que você sente falta, mas aquilo que você sente vai colocar algo. Oh, chega, caramba, As harmonias mais brilhantes. Oh, Espírito Santo está aqui. Hoje que vai ter tudo e não ter nada. Te dá meus lábios, não minha alma. Que você perdeu e vai te devolver. Não vale a pena O Espírito Santo está aqui nesse lugar, está na cama. me alegra-te. Se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar. Que alegra-te. Se o meu coração não queima por ti, Deixa ele me tomar nessa noite. ladeira sobre o altar, continuamente sobre o altar. Vamos apagar. Ele vai devolver. Sobre o altar, continuamente sobre o altar. Vamos apagar. Prepare o seu coração. Depois dessa conferência você não será a mesma pessoa que você era. Você não vai ser a mesma pessoa. Deus vai mudar o seu interior.
Ele vai colocar algo do céu dentro de você. se apagará. Você vai entender que somente Ele é que pode te encher. Seja de corações esquecidos. Você pode ter perdido a sua identidade, mas eu tenho uma coisa boa para dizer para você: Ele me achou e vai te devolver. Ele vai devolver essa identidade para você. E você vai viver coisa extraordinária. As promessas que Ele deixou vai se cumprir. Ele disse: é necessário que eu vá para que o mundo venha aos filhos. E as obras que eu fiz, vocês farão maiores. Você entende isso? Você entende o que Ele deixou para nós? Como filho. Não deixe de sonhar, porque a promessa está de pé. Se Ele disse que você ia curar enfermos, você vai curar enfermos. Se Ele disse que você iria colocar mãos endemoniados, você vai expulsar demônios. Se Ele disse que se você colocar a mão sobre aquele que estiver morto, ele vai ressuscitar. Porque Ele vai devolver essa identidade para a igreja. Coisas sobrenaturais começarão a acontecer em todo o mundo. A igreja vai ficar evidente na terra antes de partir. A igreja vai ficar evidente na terra antes de partir. Sinais assombrosos vão acontecer sobre toda a terra. Pessoas sendo batizadas nas ruas. Glória a vassoura e cantarabaxê. Fique de pé. Vem aí. Pode vir queimar. Se sobe. Eu ainda tenho Isso. Começa a resgatar a sua identidade. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho fé. Pode me queimar. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Ainda tem lenha aí. Ainda tem lenha aí. Isso. Começa a se soltar. Comece a adorar Ele. Adore. Maranata, vem. Maranata, vem. Maranata, vem. Arranca os céus e desce. Maranata, vem. Isso. Ele que está vivo. Ele é o Pai. Maranata, vem. Com seu céu, mas agora com seu céu desceu. Deixa o céu desceu. Deixa o céu desceu. Deixa Ele reafirmar vocês. Comece a desejar essa presença.
Deixa o céu Começa a desejar o Pai. Começa a desejar Ele. Depende de você. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Sabe o que falta muitas das vezes? Sabe o que falta muitas das vezes? A gente, como filhos, ainda estamos acanhados. Ainda não queremos estar perto do Pai, não queremos Ele. Ainda temos filhos acanhados, filhos que não se levam para o Pai. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Terminou na hora, hein? Glória a Deus. É muito bom quando o Espírito Santo quer fazer algo. Nós vamos continuar a mensagem, amém? Pode sentar, amados. O que a gente tem que deixar quando Deus quer falar alguma coisa no nosso coração. Deus, Ele quer nos instruir nessa noite. Amém? Então a gente tem que ter cuidado para não perder essa identidade. Livro de João, capítulo 8, versículo 42. Ele diz assim: disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes? Quem dentre vós me convence do pecado, de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Veja que foi uma mensagem dura para os judeus. Foi uma mensagem dura, porque eles não queriam ouvir a verdade. O filho estava ali representando o pai. Veja que eles foram um povo exclusivo. Mas eles não queriam, eles rejeitavam. Eles não queriam ouvir a mensagem do pai. E o filho estava ali com essa missão de trazer as verdades para eles, mas eles rejeitavam. Eles estavam perdendo a identidade. E quantos de nós estamos assim perdendo a identidade de filhos?
por não querer a verdade, por não querer escutar o Pai, mas querer viver aquilo que eles mesmos entendiam. Então a perda de identidade espiritual leva o homem ao lado oposto da vida. Era isso que os judeus estavam vivendo. Eles estavam começando a viver o lado oposto. Porque eles eram os filhos escolhidos. Foi a nação que Deus gerou desde o princípio, desde Adão e Eva. Mas quando eles tiveram contato com o filho, eles rejeitavam o pai. Porque eles não queriam. Amém? E você se parece com aquilo que você se identifica como pai. Por isso Jesus disse, vocês têm como pai o diabo. Pois ele é mentiroso e pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Diga para o seu irmão, cuidado com a mentira. Porque ela gera paternidade em você. Cuidado. Amém? Cuidado, porque senão você vai viver o lado oposto da vida. Amém? A falta de paternidade divina, ela altera a personalidade de filho. Era o que estava faltando nos judeus. A falta de paternidade divina. Então eles estavam perdendo a sua identidade. Amém? Quanto mais o filho estiver perto do pai, ele se tornará parecido com ele. A gente tem que entender isso. Ele vai falar igual. Ele vai ter a mesma mentalidade. O que o pai falar, ele vai concordar. Então, quanto mais o filho estiver perto do pai, ele se tornará parecido com ele. Glória a Deus. Por isso que é um perigo quando os filhos se afastam do pai. Por quê? Porque ele vai gerar paternidade em outro lugar, em outro ambiente. E ele vai começar a perder a essência. Ele vai deixar de ser parecido com o pai. Então nós precisamos compreender. Quanto mais o filho estiver perto do pai, ele se tornará parecido com ele. Amém? Porque ali estará gerando uma identidade paterna. Veja como a humanidade está doente. Você vê filhos querendo ser animal. Porque falta de paternidade. E naquilo que ele esteve perto foi gerando uma paternidade porque faltou ali. Eu sou palmeirense, o meu mais velho se afastou, virou flamenguista. Falta de paternidade. Se estivesse perto do pai, ia ser palmeirense. Amém? Para descontrair. Então, essa identidade tem a ver com a imagem e semelhança que está lá em Gênesis. Amém? Quando Deus gerou Adão, todo dia Deus estava lá. Quando Deus gerou Adão, todo dia Deus estava lá. Gerando o quê? Paternidade. Para que Adão pudesse ser parecido com Deus. Para que Adão pudesse gerar na humanidade imagem e semelhança de Deus. Amém. É um perigo quando você se afasta do Pai. Porque você vai se parecer com o mundo. Amém? Quando você sai da presença do Pai, você vai começar a se parecer com o mundo. Veja quantos estavam na presença do Pai. Parecia com o Pai. Falava do Pai. Mas quando foi para o mundo, você parece com o mundo. Por quê? Perdeu a sua identidade. Amém? E quantos estão assim perdendo a sua identidade? Amém? Então eu preciso reconhecer a minha paternidade para eu conhecer os meus direitos como filho. Amém? Amém?
Deus me apontou um outro caminho além da identidade. Estava orando e pedindo a Deus a palavra, e Deus, vá por aqui também, meu filho. E aí a segunda coisa que Deus colocou no meu coração é: também fale de maturidade. Amém? Não basta somente ter paternidade, você também precisa ter maturidade. Nós precisamos, com o filho, também ter maturidade. Então, ter identidade não quer dizer que eu tenho maturidade. Eu também preciso ter maturidade. Identidade tem a ver com a imagem e semelhança do Pai. Já maturidade não. Maturidade é o que está sendo gerado. Amém? São as experiências do dia a dia. É a vida na prática. É o que você carrega de experiência. É uma mente aberta. Amém? É uma mente aberta, uma mente consciente, que tem a capacidade de discernir, a capacidade de entender, a capacidade de compreender. É a forma que você corresponde no dia a dia com o seu pai e com a vida. Isso é maturidade. Nós precisamos ter maturidade. Então tem filhos que têm idade, mas não têm maturidade. Precisa ter maturidade. Já tem outros casos não. O filho, ele tem maturidade, mas não tem idade. É diferente. Então nós precisamos ter os dois. Exemplo, Jesus. Jesus, quando começou seu ministério aos 30 anos, porque na tradição judaica é um dos princípios de maturidade e autoridade. Por isso que foi necessário ele esperar 30 anos para que o seu ministério pudesse entrar em evidência. Para quê? Para que ele pudesse ter maturidade. Para que ele pudesse ter o que? Experiência de vida. Amém? Livro de Números, capítulo 4, versículo 1, Silas, por favor. Números, capítulo 4, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, versículo 2: Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. E este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Amém. Havia uma direção de Deus. Amém? Havia uma direção de Deus. Então essa cultura tinha um fundamento, que era para que o homem pudesse ter experiência de vida suficiente para ensinar e liderar. Amém? Como os rabinos e os mestres da lei. Então eles precisavam esperar essa idade para que eles pudessem ter o quê? Maturidade. Amém? Então Jesus, ele foi legitimado quando começou o seu ministério aos 30 anos. Com isso evitou que líderes religiosos e o povo questionassem a sua autoridade. Como o aconteceria se ele não tivesse, e ele tivesse começado cedo? Ele seria muito questionado. E ainda foi, que a gente sabe, mas ele estava legitimado como autoridade. Amém? Porque ele já tinha ultrapassado, já tinha chegado no tempo. Amém? A parábola do filho pródigo, nós vemos dois filhos com identidades diferentes, filhos do mesmo pai e tendo o mesmo direito. O que tinha em um não tinha no outro. Amém? O filho mais novo, ele tinha identidade, mas não tinha maturidade, porque ainda era jovem. Amém? Já o filho mais velho tinha maturidade,
mas não tinha identidade. Era o contrário. O livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda, ou a herança, ou a herdade. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. Por causa de quê? Não tinha maturidade. Ele não tinha maturidade. Então o filho mais novo tomou posse da sua idade, da sua identidade. Porque ele sabia o direito que ele tinha como filho. Ele tinha direito na herança. Ele tinha o quê? Identidade. Amém? O pai o reconheceu como filho, mas lhe faltava maturidade. Porque ainda não lhe era o devido tempo de receber a herança, pois era o quê? Jovem. Ele não tinha capacidade de gerir o dinheiro que ele pegou. Amém? Então fala para seu irmão: aguarde um pouco mais. Amém? Eu não sei qual é a herança. Amém? Mas ainda não é o tempo. A gente precisa entender isso, que ainda não é o tempo. Diga para o seu irmão: não sei qual é a sua herança, mas ainda não é o tempo. Amém? Por quê? Porque ainda falta o quê? Maturidade. Tem coisas que Deus ele só vai entregar a gente quando a gente tiver maturidade. Glória a Deus. Às vezes Deus vai olhar para a gente e ainda vai dizer: ainda é muito jovem. Aleluia. Amém? Ele ainda precisa passar pelas experiências da vida. Ele ainda precisa cair para aprender a levantar. Ele ainda precisa apanhar um pouco para aprender a dar valor na vida. Amém? Somente depois que ele tiver maturidade, ele está preparado para receber. Amém? O que Deus ele quer de nós nesses dias? Resgatar a nossa identidade. Amém? E gerar maturidade. Devolver o que se foi perdido. Não é mais só ter um nome, muito menos ter imagem e semelhança. É ser filho. Filhos que sejam reflexo do Pai. É isso que Deus quer. Amém? Deus quer que nós tenhamos o reflexo dele. Então não é filhos que vão se identificar como filho de Deus, mas sim filhos que serão identificados. Amém? Ali vai um filho. É assim que Deus quer. Deus não quer que diga: eu sou crente, eu sou filho de Deus. Não. É as pessoas que vão olhar para você e vai dizer: ali verdadeiramente vai um filho de Deus. Amém? Mas para isso eu preciso cumprir aquilo que está em Jó. Colocar as coisas práticas da vida. Temer a Deus, se afastar do mal. Viver uma vida reta. Viver uma vida justa. Amém? Então Deus nesses dias ele quer devolver nossa identidade. Gerar maturidade. Já o filho mais velho, estamos terminando, ele tinha idade e um pouco de maturidade, mas não tinha identidade. Ele tinha idade, um pouco de maturidade, mas não tinha identidade. Sua identidade era de servo. Amém? A identidade do filho mais velho era de servo. Lucas capítulo 15, versículo 25. Glória a Deus. Lucas 15, 25. Glória a Deus.
E o seu filho mais velho estava onde? O que ele estava fazendo no campo? Estava com os servos. O que estava sendo gerado no coração do filho mais velho? Um coração de servo. Ele não estava com o pai. A vida do filho mais velho era onde? No campo. Não era somente. A vida dos filhos não é somente trabalhar. Ele precisa estar perto do pai. Mas o que estava gerando na vida do filho mais velho era um coração de servo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Versículo 26. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Por que ele não queria entrar na casa? Coração de servo. Não era coração de filho. Porque quem não se alegra com seu irmão? A gente tem que se alegrar com nossos irmãos. Já pensou Jameson não se alegrar com a vitória do irmão dele, Jonathan? Estava perdido, foi encontrado. Porque a tendência é que o irmão se alegre, porque o seu irmão está bem. Mas quando a gente observa aqui, você vê que o coração do irmão mais velho é um coração de servo. Versículo 29. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Interessante que eu abri a mensagem antes, quando eu estava gravando o culto. Eric mandou, deixei meu filho fechando o açougue hoje. E eu não deu para ouvir direito, mas ele pegou um pedaço de carne e levou para casa. Ele disse: sabe o que foi que ele disse? Filho de patrão pobre. Coração de filho. Mas se fosse o coração de servo, ele ia estar passando a mesma coisa aqui. Não ia se achar no quê? No direito. Mas ele reconheceu a paternidade. Reconheceu quem eu sou. E que ele poderia ter a capacidade de levar o que ele queria para casa. Mas a gente vê aqui uma cena diferente com esse filho. Um coração de servo, porque ele tinha tudo. E aí você vê que um pai matou um cabrito porque o outro veio. E esse se achava no direito que não tinha direito algum. Porque o seu coração era de quê? De servo. De tanto ele viver no campo, ele perdeu o quê? A identidade. Ele perdeu a identidade dele. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens, com as meretrices mataste-lhe o bezerro de cevado. Versículo 31. Ele disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são. Ele não reconhecia isso. Ele não reconhecia a identidade, ele tinha perdido a identidade de filho. Versículo 32. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Versículo 33. Tem mais? Já foi, né? Então o 33 eu vou fazer agora. Amém? Então o filho mais velho perdeu a sua identidade no campo.
Amém? No trabalho lado a lado com os servos do seu Senhor. Já não falava mais como filho, mas sim como servo. Amém? Quantos estão assim dentro da casa de Deus, falando como um servo e não mais como filho? Porque a gente entende que o servo, ele acha que só tem o dever de fazer. Mas o filho não. Ele sabe que dentro da casa ele participa de tudo. Dentro da casa ele tem liberdade. Amém? Dentro da casa ele tem liberdade. Então Deus quer nesses dias que você se alegre com seu irmão mais novo, mas que você possa resgatar a sua identidade de filho. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Bendito és tu, Jesus. Aleluias. Fique em espírito. Glória a Deus. Espírito Santo, estou neste lugar nessa noite. Vem, Espírito Santo, resgatar nossa identidade. Vem, Espírito Santo, nos dá maturidade, Senhor. Filhos, Pai, que se perderam nesses dias, Pai. Filhos, Senhor, que perderam a sua identidade dentro da casa, no campo. Filhos, Pai, que não reconhecem mais, Senhor, a sua identidade. Ah, Senhor, nessa noite, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, resgatá-los, Pai. Oh, oh, Espírito Santo, estou neste lugar. Vem, Espírito Santo. Deixa Deus fazer algo novo nessa noite. Já sincero. Pois o anel em meu dedo e te ouvei. Novas sandálias pra suportar o ritmo. Pois o anel em meu dedo e te ouvei. Novas sandálias me disse Ele deu o céu pra Deus o anel e beber Novas sandálias pra suportar o pedir. Deus o anel e beber Vamos orar, coloque a mão sobre o seu coração.
Pai, nós queremos louvar e exaltar o Teu nome, Senhor. Sim, Pai, que essa palavra que foi liberada sobre nossas vidas, que essa palavra que foi liberada sobre os nossos corações, ela venha cair em uma terra boa, Senhor, e que ela venha produzir frutos, frutos de retidão, frutos de justiça, frutos, Pai, que verdadeiramente, Pai, glorificará o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor está nos ensinando nesses dias. Sim, meu Deus, a buscarmos viver uma identidade, Senhor. A buscarmos, meu Pai, a nos relacionarmos mais com o Senhor, a nos aproximarmos mais do Senhor. Sim, meu Deus, não somente do Senhor como nosso Deus, mas do Senhor como nosso Pai, como nosso Abba, como nosso Paizinho querido, como nosso Paizinho que nos, sim, meu Deus, nos formou, nos gerou e tem nos gerado nele, para que nós possamos nele vivermos a identidade de filhos e que possamos viver como filhos aqui, Pai, nessa terra, sim, meu Deus, exalando bom perfume, exalando o perfume do céu, exalando o perfume, meu Pai, do alto, Pai, para que o Teu nome, através da Sua igreja, através de cada um de nós, venha a ser exaltado e venha a ser glorificado. Assim, meu Deus, eu oro, Pai, e abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, que o Espírito de revelação, que o Espírito do conhecimento, que o Espírito de entendimento, Pai, venha sobre essa casa, venha sobre essa igreja, e que possamos, Pai, mergulhar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim, meu Deus, eu quero Te louvar, Te exaltar e Te agradecer, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus, e que recebe essa palavra, e que recebe essa oração, se manifeste na sua fé, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Aplauda Ele! Amém. Eu aguardo vocês que têm fome. Eu aguardo vocês que têm sede. Nós vamos amanhã ter um período de adoração, de busca, de clamor, de entrega. Amém. De rendição ao Senhor amanhã. Amém, querido. Nós precisamos fazer, querido. Se você quer, diga para alguém que está perto de você, diga, você quer colher algo que você nunca plantou? Você quer colher algo, querido, que você nunca colheu, querido? Então você amanhã tem que gerar isso no seu espírito, querido. Chega de viver um evangelho no raso. Vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Que você possa ter uma noite debaixo da graça, da paz do Espírito Santo, amém? Igreja, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, e que sobre a tua vida Ele levante o teu rosto, e que Ele te dê a paz, amém? Vai em paz, querido, no nome de Jesus.